Piranhas é um município localizado no sertão do estado de Alagoas, com pouco mais de 25 mil habitantes, às margens do Rio São Francisco, e muito próxima da divisa com o estado de Sergipe. Está a pouco mais de 280 quilômetros de Maceió e a cerca de 215 quilômetros de Aracaju. Surgiu no século XVII. A localidade era conhecida como Tapera. Piranhas se divide em Cidade de Baixo, a histórica, e Cidade de Cima, a recente. As atrações da cidade, com suas pousadas e restaurantes, estão no centro histórico, na parte baixa. É uma das principais bases para os passeios nos cânions do Xingó, acima da usina hidrelétrica do Xingó, e da Rota do Cangaço, abaixo da usina. Como dito anteriormente, as capitais mais próximas da cidade de Piranhas são Aracaju e Maceió. Mas nós optamos em pagar uma passagem aérea mais barata para Recife, em Pernambuco, já que nosso destino principal foi a cidade de Maragogi, em Alagoas, cuja distância é praticamente a mesma de Maceió. Alugamos um veículo em Recife pelo app Rentacars e pela manhã seguinte seguimos para Piranhas, por 454 km pela BR-232 e pela BR-423, em uma viagem com aproximadamente 7 horas de duração. Fica uma dica: trace a rota pelo GPS antes de pegar a estrada, a locais sem sinal de rede de dados móveis. E a menos que você pegue o carro no aeroporto antes do almoço, saia sempre pela manhã no dia seguinte. Hospedamos no Pedra do Sino Hotel, na parte alta da cidade. O hotel possui uma boa infraestrutura e dispõe de uma linda vista dos cânions do Rio São Francisco, abaixo da usina do Xingó. E esse foi o principal motivo pelo qual optamos em pagar R$ 400 na diária para hospedarmos naquele belo lugar. Há um link do vídeo deste hotel no final deste vídeo. Porém, pouco pudemos aproveitar o hotel, já que passávamos todo o dia fazendo os passeios. Então fica outra dica: não importa para onde você vá. Se vai viajar para um lugar que você deseja conhecer ou frequentar os pontos turísticos, reserve uma hospedagem mais barata, desde que seja limpa e acolhedora. Se quer pagar mais caro por uma boa infraestrutura, fique no hotel. Há pousadinhas simples, mas asseadas no centro histórico. Outra dica: a melhor opção de hospedagem, a meu ver, são os imóveis alugados pelo Airbnb, principalmente se você vai com a família. Há dezenas de vídeos explicativos sobre essa modalidade de hospedagem, que promete se firmar em todos os países. Em tempos de pandemia, optamos em fazer os passeios em barco tipo voadeira, para até 4 pessoas, a um preço de R$ 150 por pessoa e por dia de passeio. Recomendamos esse tipo de embarcação, que faz as viagens pelo rio bem mais rápidas do que por catamarã, embarcação maior, além de possibilitar um tempo de parada de acordo com a vontade do turista. A marcação dos passeios poderá ser feita diretamente com os barqueiros, no cais da parte histórica, muito fácil de encontrar. Fizemos o passeio rio abaixo. As águas do Rio São Francisco, no mês de julho, estavam translúcidas, que tornou o nosso passeio ainda mais bonito, por onde quer que navegávamos. A primeira parada foi no povoado de Entremontes, no município de Piranhas, e famoso pela confecção das rendas mais belas do interior do estado, o rendedê e o ponto cruz.
uma tradição passada por várias gerações. Fizemos a segunda parada no Cangaço Ecopark. Trata-se do maior complexo de lazer no Alto Sertão e possui a maior infraestrutura no que diz respeito a passeios, restaurante e lazer, na região do Baixo São Francisco, no município de Poço Redondo, Sergipe. O Cangaço Ecopark conta com um restaurante que funciona com um sistema de buffet, onde se destacam os pratos de peixes pescados no próprio Rio São Francisco. De lá, pode-se fazer uma das trilhas da Rota do Cangaço. A trilha do Ecopark tem um percurso de 1.600 metros por trecho, que é quase todo plano e fácil de ser feito, porém com poucas sombras. A terceira e última parada do passeio foi no Espaço Angicos, mais próximo de Piranhas. Possui mesas na margem do rio e um espaço para banho em suas águas mornas. Um pouco acima fica o lounge, com vários bangalôs para até 12 pessoas. E mais alto, o restaurante com uma bela vista da praia. O cardápio possui variadas opções de saborosos pratos tipicamente nordestinos, com nomes peculiares da região. Neste espaço, também funciona uma lojinha de artesanato e conveniência. Neste nível, também há um tobogã aquático que desce até o rio. Do Espaço Angicos, também sai uma trilha da Rota do Cangaço. Optamos por essa opção já que a distância a ser percorrida é menor que da trilha que parte do Cangaço Ecopark, apesar de ser um pouco mais difícil. No mês de julho, com as chuvas que ocorreram na época, a vegetação estava bem verde, o que deixou o passeio mais bonito. Fica outra dica: faça a trilha antes das 10 horas ou a partir das 15 horas, para evitar o sol mais quente. Use tênis, passe protetor solar, use boné ou chapéu e leve água. A trilha da Rota do Cangaço é feita em grupo, acompanhado por guia que conta uma fascinante história sobre o cangaço e que explora os últimos passos e a emboscada fatal que Lampião, Maria Bonita e seu bando de cangaceiros sofreram com a polícia alagoana em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. E assim, encerramos nosso segundo dia de passeio, que certamente não esqueceremos. Os encantos do Rio São Francisco, a cidade histórica de Piranhas e a história sobre o cangaço no sertão tornam este lugar um destino obrigatório para todos os brasileiros. No próximo vídeo, conheceremos os cânions do Xingó e a usina hidrelétrica do Xingó, outros 2 excelentes passeios partindo de Piranhas. Não percam!